Um abraço para todos os nossos internautas, a você que está nos assistindo através da TV Neste hoje, em edição especial, na mediação, nossa amiga Arlete Ribeiro e Anísia Carvalho. Boa tarde, Arlete. Boa tarde, Josimar Santana. Boa tarde, Anísia. É um prazer muito grande fazer parte desse time, hoje aqui apresentando o programa, né? E vamos aí começando com muita informação, né? Foi justamente no dia 20 de novembro de 1995 que Zumbi dos Palmares, liderança negra que lutou contra a escravidão, foi assassinado durante um conflito entre colonos e quilombolas, na região onde hoje é conhecida como Serra da Barriga, em Alagoas. O feriado é para o cidadão brasileiro refletir o quanto negros e negras sofreram no período escravocrata, e também para lembrar dos guerreiros e guerreiras que seguiram diante de tamanhas opressões. E estamos seguindo até hoje, né? Anísia, é com você. Bom, gente, neste mês de novembro estamos com uma temporada onde vamos falar sobre negritude e preconceito. O assunto de hoje é a importância da consciência negra. E para conversar com a gente sobre esse tema, vamos receber 3 convidados. A primeira é Marileide Dantas, professora, graduada em História pela UESP, graduada em Letras Espanhol, especialista em História do Brasil e Língua Espanhola, acadêmica do curso de Pedagogia, membro do coletivo Negros e Negras de Oeiras. Seja bem-vinda, Marileide. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, por esse lugar de fala. Hoje, 20 de novembro, é um dia mesmo para reflexão, para debate, para conversar, para a gente poder pensar a nossa negritude de forma significativa. Então, nesse momento, eu agradeço pelo convite. Nosso próximo convidado é o Mano Chagas, que é um comunicador popular, é líder e... Seja bem-vindo, Mano Chagas, né? É o líder aí do nosso grupo Admó de Picos. Seja bem-vindo, Mano Chagas. Boa tarde. Boa tarde. Desde já, quero saudar a todos, né, com um forte axé, em nome de todos os nossos ancestrais, e dizer que é um prazer imensurável estar, mais uma vez, lembrando que o 20 de novembro é uma data especial, mas vamos viver a nossa negritude todos os dias, 24 horas, resistindo e lutando contra a existência. Nosso terceiro convidado de hoje é o Quina Souza, técnico em agropecuária, técnico em eletrotécnica, comunicador social, superior em gestão ambiental, professor de capoeira, fundador e militante do grupo Capoeira de Campo. Seja bem-vindo, Quina. Axé, Arlete, axé para todo o povo, negros e negras, que neste momento está participando ativamente ou que está de uma forma se interagindo, né, nesse dia tão simbólico, tão representativo para o povo negro. Dia 20 de novembro não é só uma data, não só significa um símbolo, não por si só, mas por ter o seu legado histórico e por saber que Zumbi, quando no seu momento de que saiu do plano Terra, ele jogou a sua lança e essa lança continua a se erguer. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970, no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência em homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi traduzida à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. É o símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade.
E você, internauta, que nos assiste, né, gostaria de lembrar que você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para a nossa live, né, e para que esse programa seja indicado, né, para outras pessoas. Aproveite e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de toda a programação da TV Nestante. E você também pode integrar com a gente, interagir, né, mandando sua mensagem e confraternizando com a gente, com muita informação. Exatamente. Então, vamos dar início à nossa primeira rodada de perguntas. Gostaria de saber um pouco da trajetória e a ligação de cada um de vocês com o movimento negro. Marileide, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro do movimento negro e como surgiu o coletivo Negros e Negras de Oeiras. Bom, minha trajetória, eu posso dizer que eu tenha começado um pouco com o que a gente pode chamar de um solitário. Um dia, né, em um momento, eu percebi minha menina chorando, porque alguém disse que ela era negra, e ela disse que não era. A mente dela, negro era sinônimo de feio. Então, eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa. E como fazer? Eu atuo na educação, na sala de aula. Então, eu comecei pela sala de aula. Eu comecei tentando mudar a minha forma de trabalhar e tentando trazer uma pedagogia antirracista para a sala de aula. Tentando trazer abordagens da cultura e da história afro-brasileira, de forma que o meu aluno não se sentisse intimidado ou que tivesse vergonha da sua negritude e da sua ancestralidade. Ao contrário, tivesse orgulho. Então, comecei a desenvolver esses projetos nas escolas por onde eu trabalhei, por onde eu trabalho, e até hoje continuo. Não só projetos de um dia, mas projetos de um ano inteiro, projetos que tentem trazer uma pedagogia antirracista. Então, minha militância começou nesse momento, como educadora, como professora de sala de aula, um lobo solitário, digamos assim. Até que em 2019 eu conheci o Coletivo Negras e Negras de Oeiras e passei a fazer parte do coletivo. Né? Passei a fazer parte do Coletivo Negras e Negras de Oeiras e estou aqui militando ainda e pretendo continuar militando. Pretendo dar a minha parcela de contribuição para a nossa comunidade negra, que ainda tem muito que lutar daqui para frente. Nós temos que percorrer e a gente precisa dessa união. Mano Chagas, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua trajetória dentro do movimento negro e como surgiu o projeto Admor. Vixe, Maria, pois lá vai. É o seguinte, gente, na realidade, eu sou um ex-seminarista, né, um cara que militou na igreja, nas comunidades eclesiais de base, mas precisamente no ano de 1988, por ocasião da Diocese de Oeiras Floriano, e a Diocese abraçou a campanha de 1988, que denominava Ouvir o Clamor deste Povo, que era uma temática relacionada ao povo negro. Então, aquilo me mexeu por dentro, aquilo que eu já vinha há muito tempo discutindo, mas não entendia. Então, a partir dali, eu comecei a ingressar, tanto que no ano de 89, através da Diocese, a gente já começa a desenvolver um projeto numa comunidade quilombola, que foi os Potes. O projeto era um projeto pedagógico baseado na metodologia de Paulo Freire, denominado-se Libertando-se e Aprendendo a Ler, Escrever e Enxergar. Então, a partir dali, a gente começou a militar na cidade, no estado, e depois eu fiz parte da coordenação da UNEGRO, que é uma entidade que foi também fundada em 88 em Salvador. Então, eu passei a migrar, e quando foi em 92, quando eu desisti dessa ideia de ser padre, vi que eu poderia continuar contribuindo com essa missão de transformar, ajudar a transformar a sociedade. Então, foi aí que eu fiz um curso no CEDEMPA de Antropologia Negra. Aí eu comecei a entender essa dimensão das etnias negras,
como é que esse negro vivia neste mundo. Então, a partir dali, eu comecei a fazer movimento e criar entidades, e um fato interessante foi que, há 20 anos atrás, aliás, há 18 anos atrás, eu resolvi, de uma vez, voltar para o Piauí, que eu tinha migrado nesse país todo, disseminando essa questão da discussão racial, e, de repente, eu voltei, quando chegou aqui, como fazer política de combate ao racismo na cidade de Picos, né, de onde todo o meu parentesco, que viaja daqui de Picos, Zoeira, Floriano, tudo nessas beiras de rio, eu falei, o que fazer? Aí foi onde a gente montou a primeira entidade, chamada OCN. Aí essa entidade não estava seguindo rumos que eu pretendia, aí deixei a entidade, e foi aonde a gente juntou entre a minha família, né? Eu falei, cara, eu vou começar a transformar alguma coisa dentro da minha família, não adianta querer com a sociedade se a minha base não está solidificada. Então, foi aí onde eu chamei, na época, minha ex-mulher, chamei meus filhos, e montamos o projeto Tambores para a Vida. Menos de um mês, esse projeto tomou outra dimensão e passou a se chamar Projeto Admor, onde a gente começou com danças, trazendo as danças afros para o núcleo urbano e dizendo que o sagrado também vive numa dimensão profana, né? Então, a gente começou a discutir a religiosidade a partir das danças, né? Então, a partir daí surgiu o Admoy. O Admoy, ele pegou uma outra dimensão, ele cresceu e falou, olha, o negro não dá mais para estar pensando que o negro é só de terreiro, o negro tem que estar dentro de todo o contexto, né? E aí a gente continuou com as bases de dança, porém, trabalhando a educação, trabalhando a cultura, e dentro desses elementos começamos a inserir na vida do negro violão, violino, não tocar só atabaque, nem achar que todo negro tinha que estar só percussão, que todo negro tinha que ser de religião de matriz africana. Mas todo negro não poderia deixar de negar sua ancestralidade. Então, a partir daí, nasceu o Admor, e é um pouco essa experiência que a gente vive até hoje, onde tem um grupo de negros e negras que se assumem, se identificam, usam os seus belos cachos, seus turbantes, e também, nesse mesmo processo, o Projeto Admor contribui na constituição de outros grupos e outras entidades que querem discutir a questão racial na nossa macro-região. É esse, Mano Chagas, e um pouco o Projeto Admor. Gostaríamos de ressaltar que o programa de hoje é um programa super especial, porque hoje comemoramos o Dia da Consciência Negra, uma data muito importante para o povo da nação brasileira. Vamos lá. Agora a pergunta vai para o Quina. Quina, como é sua trajetória dentro do movimento negro e como surgiu o grupo Capoeira de Quilombo? Pois bem, primeiro, enfatizar que eu sou um menino, um jovem, ainda diferente de Mano Chagas, que já tem um legado muito grande dentro do movimento. Em 98, há um acampamento em São João do Piauí, né, chamado Sacurtume. Neste momento, eu também, um jovem de 20 anos aproximadamente, me integro a todo esse projeto, né, desse acampamento, e soma isso. Dentro, eu começo a ter afinidades, né, no sentido mais originário, com o MST. Né? Então, eu começo a militar, começo a vivenciar movimentos junto com o MST, ocupando terras, fui para Teresina, Maranhão. E aí, em 2002, aí que, de fato, começamos a fazer capoeira lá no Sacurtume, em São João do Piauí, e aí começamos a sentir a necessidade de empoderar mais enquanto cultura negra, enquanto movimento, né? E aí, nesse período, em 2002, é que, de fato, começamos a vivenciar outros valores voltados mais para a cultura negra. Isso, 2002 para cá, eu consegui vivenciar quase aí 80% da cidade do estado do Piauí andando uma a uma mesmo, com mochila nas costas, fazendo capoeira, mas capoeira num contexto de mobilização, não um contexto só apenas de jogo corporal, mas muito mais um jogo político, cultural, e que buscava o tempo todo empoderar, e esse empoderamento voltado aí diretamente para a cultura negra. Então, essa foi um pouco da pegada. Em 2004, a gente tem nós participávamos de um grupo de capoeira, né, um outro grupo diferente,
E aí, em 2004, nós percebemos a necessidade de ter um grupo que, de fato, fizesse com que a gente se identificasse, né? E aí percebemos que não teríamos esse grupo tão próximo da gente na nossa região. Aí criamos o Capoeira de Quilombo, e aí esse termo de Quilombo, exatamente para apresentar no próprio nome, de que a capoeira de Quilombo, ela vem do Quilombo para fora, né? Por isso o termo de Quilombo, né? Esse artigo exatamente para tentar entender isso melhor. E aí a capoeira de Quilombo surge nessa pegada. O objetivo da capoeira de Quilombo sempre é educar, né? E esse educar partindo de um contexto negro, não é embranquecer, e sim tornar com que as pessoas possam cada vez mais compreender isso e que possamos também viver num ambiente melhor e mais digno. Então, um dos legados do grupo Capoeira de Quilombo, que eu acredito ser muito forte, é conseguir fazer um evento, nós chamamos de Kizomba, já realizamos a 14ª Kizomba, e o contexto desse evento, exatamente trazer todos os grupos de capoeira para sentar com a gente, para ir para a roda com a gente e conseguir dizer qual é a proposta do grupo e qual é a proposta que deve ser da capoeira. Nós sempre dizemos que nós não defendemos bandeira de grupo, a gente defende bandeira da capoeira. E aí, nesse sentido, a gente tem lutado muito para que o movimento de um modo geral, movimento negro, movimento que seja anti o racismo, anti o preconceito, eles se fortaleçam nesse conceito do conhecimento. Outro elemento forte que a gente também tenta trazer, nós sempre dissemos que o negro, ele não veio da África para o Brasil. Nunca veio negro da África para o Brasil, naquele período. Os negros foram trazidos de África para o Brasil. É totalmente diferente. Tá? Então, a gente sempre tenta abordar isso de um jeito dinâmico que faça com que as pessoas compreendam e cada vez mais o exagero, né, que é pouco dizer isso, mas o grande mal, né, da escravidão é o forçar, é o fazer com que você sirva ao outro sem que o outro dê o consentimento. Então, isso está para a questão racial, para a questão de gênero, e por aí se vai. Então, cada vez mais, se a gente acordar para esse universo, a gente vai perceber que o mundo pode ser melhor. Então, um pouquinho da minha história. Marileide, existe uma lei que exige a inserção do Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Nós gostaríamos de ouvir de você, que é uma professora, é uma militante no grupo de negros e negras, né? Na sua opinião, qual a importância de celebrar o Dia da Consciência Negra na escola? Importância total. O Dia da Consciência Negra, ela passou a ser lei, né, essa celebração, a partir de 2003, com a Lei 10.639, que foi sancionada nesse ano, de 2003, e essa lei determina que o ensino de história e cultura afro-brasileira e também depois da consciência negra deveria ser trabalhado nas escolas. Isso foi um marco para nós, para o movimento negro, porque pela primeira vez na história do Brasil, o negro era pauta nas salas de aula. Pela primeira vez, a gente via nas salas de aula uma lei que dizia que é interessante trabalhar a diversidade étnica. Embora essa lei ela ainda não saiu do papel. Porque se a gente for analisar a realidade das escolas, essa função fica apenas para os professores de história, de arte, né, no máximo. Mas trabalhar a consciência negra, ele é uma construção, traz para a gente a construção de uma identidade para uma nova geração. Mas é importante que isso esteja contemplado no PPP da escola. Né? Que a escola abrace e que planeje ações, né, não só no dia 20 de novembro, mas no decorrer de todo o ano. Quando você adota uma pedagogia antirracista, não é para eu trabalhar a consciência negra e falar de Zumbi dos Palmares apenas no dia 20 de novembro. O 20 de novembro é um dia de reflexão, é um dia importante, ele é um marco, ele não é um ponto final. A escola, ela tem esse dever social
não é só a determinação legal, é um dever social da escola. Porque a escola brasileira, ela formou gerações e gerações de pessoas racistas. Ela formou gerações e gerações de pessoas acreditando que ser negra era algo ruim. Que não conhecia a sua história, que não conhecia o seu passado, porque os livros didáticos não traziam e a pedagogia da escola também não trazia, porque a escola não foi pensada para o negro. E agora a gente tem essa oportunidade de mudar isso. A gente tem essa oportunidade de trabalhar uma pedagogia antirracista, fazer com que os nossos alunos negros se sintam incluídos dentro da escola, se sintam acolhidos, né? E que a gente não possa apenas mostrar para eles que o negro ele foi escravizado, que ele sofria. Falar a verdade, sim, mas também trazer para ele a riqueza que é a nossa ancestralidade, a riqueza que é a história dos africanos. Né? Nós não somos escravos e nem descendentes de escravos. Nós somos descendentes de homens e mulheres que foram escravizados. Então, é interessante que os jovens de hoje, essas novas gerações, elas tenham essa percepção na construção de sua identidade, para que não cresçam achando que sua cor de pele é feia, que seu cabelo é feio, para que não cresça querendo aderir a um padrão de beleza que não lhe pertence, para tentar se enquadrar na sociedade. E a escola tem essa função, tem essa missão e nos deve isso. Então, trabalhar a consciência negra na escola hoje não é só determinação legal, é o dever da escola pelos anos que nos tirou de nossa identidade. É resgatar essa identidade, é fazer com que o aluno ele valorize a si próprio como uma pessoa negra. Bom, é isso. Agora a pergunta vai para o Mano. Mano, você acredita que crendices e lendas brasileiras reforçam o preconceito racial, como, por exemplo, o Saci Pererê? Boa tarde. É assim o seguinte, essa pergunta ela é um tanto quanto, para mim, oportuna. Primeiro, a gente tem que entender uma sociedade que ela foi enraizada numa cultura, quando se trata da questão negra, totalmente pejorativa. E, no segundo momento, também essa questão das metáforas usadas ao longo da história. Né? Eu gosto de citar muito, por exemplo, nós temos um linguajar cultural brasileiro que é carregado de discriminação e preconceito. Quando você percebe, em meio a essa discussão, você vai ver, por exemplo, eu costumo dizer, as pessoas dizem, olha, Manchaga, fala isso direito que eu não estou entendendo, para mim, clareia isso. Clarear. Por que clarear? É um mecanismo que vai dizer que aquilo está certo ou errado. Ou seja, essa expressão clarear dá a entender que se enegrecer não presta, você está entendendo? Por que a gente não diz, vamos enegrecer para entender? A gente costuma ver, por exemplo, as palavras como, por exemplo, quando eu quero falar comércio ilegal, eu falo mercado negro. Quando eu quero falar de eu estou tendo um prejuízo grande, né? Eu vou falar, estou tendo um prejuízo preto. A caixa preta é uma falta de transparência. A pomba da paz é branca, não é negra. Então, esse contexto todinho, essa linguajar do dia a dia, é o que nos deixa triste. Então, essas crendices, e carregada dessa questão do preconceito, é que impede que a nossa identidade seja aflorada, que ela seja vista como belo. Eu costumo dizer nas minhas falas que muitas vezes, olha, eu detesto quando tenho que chamar um humorista e que ele vem me tratar da questão humor negro como algo que choca. Você está entendendo? Então, essa forma pejorativa. Por que a magia branca é boa? Por que a magia negra é bruxaria? É um contexto assim de pé. Olha, nós estamos vivendo em plena situação, Covid agora. Mas, há tempos atrás, algo dessa natureza se chamava a peste negra. Vocês lembram quando, na Idade Média, chamaram? Ou seja, o Covid hoje, eu não sei por que não se chamou a segunda peste negra. Você está entendendo? Então, essas coisas enraizadas, a questão da ovelha negra. Né?
Olha que interessante, quando você pega e cita o Saci Pererê. Caramba, como é que Monteiro Lobato tem a ousadia, aí vou te falar como estudante de pedagogia, embora ainda não formado, mas iniciei, tranquei, e vou dizer, olha, me angustia quando eu vejo, olha, Sítio do Pica-Pau Amarelo, caramba, a lenda do Saci Pererê é o negro sem pé, só com uma perna, peralta, que fuma para uma criança dentro. Olha como rotularam esse estereótipo do Saci Pererê. Quer dizer, quem criou essa mitologia, essa questão toda? Aí você vai ver, mas lá no sítio era bom, sim, mas quem era o tio Barnabé, quem era? Então, nós precisamos desconstruir tudo isso. É por isso que a pedagogia hoje ela é algo importante, quando os nossos escritores, os nossos formadores de opinião, nossos historiadores, está aí Marileide dando exemplo, que a gente comece a contar essa história dando um outro norte, porque isso é muito cruel para a gente. Eu digo assim, fulano, como é que está o teu aparato comercial? Ele falou, rapaz, eu tenho um bocado de gente aqui na lista negra. Então, isso me angustia. Eu quero ver quando a questão da negritude, aí, coloco mais uma vez, eu não quero que só hoje, dia 20 de novembro, se discuta, é todo dia. Eu quero ver nas escolas, quando chegar o dia as datas comemorativas, por exemplo, eu quero que lá no mural da escola as mães estejam retratadas como mães da comunidade, não só aqueles estereótipos europeus lá, e parece que a criança que é filho de uma negra da comunidade ali, de uma periferia, ela não se vê naquele mural. Então, tem que desconstruir isso. A pedagogia hoje, ela tem um papel fundamental. Concordo com a Marileide, a questão da legalidade não é uma coisa, aí foi uma conquista. Agora, a gente tem que buscar os nossos direitos de fato. A Lei 10.639, até hoje, cargas d'água, não sei, no ano de 2003, no dia 9 de janeiro de 2003, a lei é sancionada e até hoje ela não foi aplicada na sua totalidade, na sua prática mesmo. Os livros não existem. Eu já fui coordenador de educação no município, já cheguei a levar a proposta de apresentar novos livros na grade curricular e nada. Então, quer dizer, nós vivemos... eu acredito que as crendices são elementos criados por um sistema europeu, certo? Esse sistema egocentrista que termina dizendo o que é bom, o que é ruim. Quem foi que escreveu pela primeira vez? Aí volto mais uma vez. Que clarear é o que é bom. Essa ideia de que a luz é sempre algo bom, que o que é negro é ruim. Então, tem que desconstruir. As minhas filhas, eu contei para vocês que minhas filhas viveram dentro de casa assistindo programas que não encontravam o universo delas, entendeu? Era só apresentadoras loiras e que traziam suas madeixas, seus cabelos esticados, cheios de prancha. E a minha filha ia lá pegar. Eu demorei anos para dizer para minha filha, para minhas filhas hoje, assumam, entendam que vocês são lindas. E hoje eu tenho orgulho de estar deixando o nosso legado. Minhas filhas são autocríticas, assumem o papel, desempenham um papel fundamental, não só aqui, mas dentro do seu contexto, assumem a sua negritude e não tem vergonha. Então, eu queria dizer o seguinte, que essa crendice, que todo esse fator cultural é um fator determinante que faz com que perpetue o racismo e a discriminação no nosso país, principalmente o racismo quando se trata de negros, né? É bom a gente entender que quando fala de racismo, a gente fala todo o universo, mas quando vem pela questão racial, eu não vejo, eu vejo o japonês no Brasil discriminado, sofrendo preconceito, mas racial não. O chinês, tal. Agora o negro é racial. Tudo que não presta é coisa de negro. Então, é nesse disso. Então, eu acredito que as crendices da renda brasileira, elas reforçam, aliás, reforçam não, elas são o elemento usado pelo sistema para enraizar e continuar esse racismo no país. E agora você, Kina, né? Gostaríamos de ouvir de você, que é um professor de capoeira, né? Como a capoeira se tornou uma expressão cultural forte no Brasil. E gostaria que você citasse outras expressões culturais além da capoeira. Kina, o seu microfone. Opa!
Sim, agora, positivo? Sim. Positivo. Então, vamos lá. A capoeira no Brasil, foi o que aconteceu. Então, já que ela tem uma linha mais acrobática, tem um jogo mais de dança, ela consegue mistificar, né, na questão do próprio, a dinâmica, né, o disfarce que a capoeira conseguiu, historicamente, vivenciar, ela fez com que conseguisse adentrar alguns espaços. Né? A nossa habilidade que o povo negro sempre teve em conseguir colocar a capoeira como um elemento também pedagógico, né? Então fez com que ela conseguisse adentrar em escolas, espaços públicos, de um jeito mais, vamos dizer assim, do jeito mais, vou chamar firme, que eu não encontro a palavra no momento, mas de um jeito mais dinâmico, vamos dizer assim. As outras culturas no nosso país ainda sofrem bem mais que a capoeira, bem mais maus tratos do que a capoeira. E por quê? No meu olhar, se a gente for olhar para batuque, por exemplo, a gente vai ver uma dança folclórica e cultural, né, onde ela se apresenta de um tal modo que é sempre em ciclo, né? A cultura negra está sempre em ciclo, o povo negro sempre ele tenta, na sua cultura, trazer o mundo de África para cá. Então, naquele momento que ele está na roda, ele está vivendo, né, o seu histórico, vivendo o seu imaginário, né, vivendo o que ele sonha e o que ele acredita. Vivendo. Por isso que a cultura negra, desde a capoeira, ao batuque, ao rezado, o terreiro, a umbanda, quimbanda, candomblé, todos esses elementos culturais e religiosos, eles estão sempre em ciclo, porque é uma forma, além de não perder energias, também de sentir, naquele momento, como se você tivesse translocado para a África, para o seu universo natural. Então, essas outras culturas, elas não conseguiram ainda, né? A gente já percebemos o quanto se fortalece cada dia, se empoderam cada dia, mas ainda, no meu olhar, elas não conseguem ter a mesma dinâmica que a capoeira tem. A capoeira, às vezes, ela consegue entrar numa escola dizendo que é esporte. Às vezes a capoeira entra num clube de festa dizendo que é uma luta. Às vezes a capoeira entra em um espaço místico, de uma mística, dizendo que é uma questão folclórica. Enfim, então, por se apresentar dentro dessa diversidade, então a capoeira consegue, talvez por esse motivo, tenha conseguido aí, historicamente, adentrar em alguns espaços. Então, esse é um olhar, né? Claro que tem outros olhares junto a isso, mas esse eu acho que é o mais expressivo, acho que é o mais forte, e isso fez com que a capoeira conseguisse adentrar esses espaços. Mas, de um modo geral, precisamos cada vez mais estar atento a isso, né? Eu até aproveito para relembrar um fato aí que aconteceu no dia de ontem, anteontem, no caso, onde a vereadora lá, Ana Lúcia, né, que foi eleita, se não me engano, na cidade de Joinville, onde ela não está sendo aceita, né, pela população, foi eleita de forma legal, limpa, né, e aí a sociedade tem muitas ameaças, criminosos ameaçando ela de morte por ser mulher, negra, se colocar no seu lugar, e frases do tipo, né, totalmente criminosas. Então, por que acontece isso? Porque a sociedade é racista. Ela ainda é racista. O que há é uma camuflagem disso, né? É o disfarce. Né? E o povo brasileiro, infelizmente, a grande massa, esse disfarce, esse preconceito está ali dentro do sorriso. A pessoa ataca a outra pessoa no meio da rua, chama de negro, chama de macaco, chama de qualquer de negro, que eu falo no sentido pejorativo, de negro, no caso, negro ruim, um exemplo, né? E quando essa pessoa negra reage de forma indignada, a outra pessoa solta um sorriso e diz que foi apenas um ato de brincadeira ou algo do tipo. Então é a prova que o preconceito é forte, está forte, não se passou, é ativo no Brasil sim, agora muito disfarçado, e isso é um mal enorme que está enraizado, aí, como disse o Mano Chagas, enraizado na sociedade brasileira. Precisamos cada vez mais estar atento a isso e não esquecermos.
ainda é uma sociedade racista. Negar isso é negar as verdades que acontecem diariamente na sociedade. Para quem é negro, para quem tem um cabelo enrolado, para quem é preto, para quem vive o dia a dia na sociedade, e principalmente também sendo mulher e mulher negra, infelizmente, ainda no Brasil, temos muita dificuldade em lidar com isso. Este é o programa Nestantim, onde temos o propósito de compartilhar soluções. O tema de hoje é a importância da consciência negra. Gostou do tema? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, TV Nestante. Pessoal, e agora a gente preparou um vídeo para exibir para vocês. É um teaser de um filme que está sendo rodado aqui no nosso, entre Picos, né? Na nossa cidade de Picos e Oeiras, com atores de Oeiras e de Picos, que fala principalmente dessa importância da consciência negra. Ela relata a história, baseada numa ficção escrita pelo diretor Flávio Guedes, onde, a partir da carta, que é a verdade que nós temos sobre a Esperança Garcia, ele retrata a vida e a história de uma mulher chamada Esperança. Então, com vocês agora, o teaser do filme, que em breve será lançado nos cinemas de Picos e de Oeiras, e vamos torcer para que ele saia também para o cinema nacional. Uma mulher chamada Esperança. Da terra seca do sertão, onde pouca coisa era de vingar, nasce uma flor do algodão que esperança fez brotar. Sangue e suor lavaram o chão da gente preta desse lugar. No corpo marcas da escravidão, um grito que ninguém há de calar. Liberdade, a liberdade haveremos de cantar. Belíssima produção. Boa noite. Dando continuidade às nossas perguntas, seu áudio. Estava comentando aqui com uma belíssima produção. Bom, agora a gente vai dar continuidade às perguntas e eu gostaria de perguntar a Marileide. Marileide, não podemos falar de negritude e não falar de religião. Gostaria de saber, professora, como se deu o sincretismo religioso no Brasil. Podemos afirmar que a religião afro-brasileira se diferencia da religião africana? Bom, o religioso, ele começou com o translado, né? Ele começou com a diáspora negra, né? Com a diáspora africana. Quando esses africanos, já aqui em solo brasileiro, em terras brasileiras, querendo conservar e resistir, né, manter as suas tradições culturais, religiosas, tiveram que buscar estratégias, né, para poder cultuar as suas divindades, os seus orixás. E a gente sabe, né, já é de conhecimento de todos, que a religião oficial no Brasil era a religião católica, né? Então, a Igreja Católica Romana não permitia outros cultos que não for outra religião que não fosse a religião oficial. Então, os negros, né, para poder fazer os seus cultos, os seus rituais, acabaram incorporando, né,
né, nas suas religiões, nos seus rituais, elementos do catolicismo. E aí houve esse sincretismo religioso. A gente pode observar, por exemplo, na Umbanda, né, no Candomblé, na Umbanda houve os orixás, tem uma característica muito peculiar, esses orixás, essas divindades aqui no Brasil, porque elas ganharam uma característica de branqueamento. Né? Você observar a Iemanjá branca, Iemanjá, a figura, a identidade de Iemanjá aqui no Brasil, dentro dessas religiões de matriz africana, é uma figura que se assemelha muito à Nossa Senhora, né? A mãe protetora, toda poderosa, a mãe cuidadora e zeladora, né? Mas a imagem de Iemanjá é branca. Né? Houve esse branqueamento, foi uma forma de resistência, mas aí a gente já vê o poder do racismo, né? Transformar até mesmo as religiões. E aí esse sincretismo ele vai muito mais além. Né? Inclui imagens, santos, por exemplo, a gente observa o São Jorge, a Santa Bárbara, né? Alguns santos da Igreja Católica a gente passa a ter aceitação dentro desses rituais, a ser cultuados. É claro que com uma característica peculiar, diferente da Igreja Católica, até mesmo com uma forma de burlar, né, as perseguições, porque os senhores, os escravocratas, a própria igreja não iria permitir imagens de orixás, por exemplo, negros, africanos, que para eles eram demônios, né, dentro da visão do homem branco, do colonizador, do escravocrata. Então, o sincretismo eu vejo como uma forma de resistência, e é uma forma de resistência. E das religiões de matriz africana, que tem a particularidade das religiões africanas, eu não sou especialista, mas dentro do que eu já vi, já li, já pesquisei, a Umbanda é a que mais passou por esse processo de sincretismo. A Umbanda ela é uma das religiões mais jovens do Brasil. De 1920, 1908 foi quando começou e foi fundada em 1920. Ela traz elementos do kardecismo, ela traz elementos africanos, traz elementos do catolicismo, traz elementos de várias outras religiões. Então, ela tem essa gama de mistura de elementos. Já o candomblé, a gente pode observar que o candomblé tem certas diferenciações da Umbanda, e o candomblé, o que a gente pode perceber que ele, apesar da existência também dos orixás, assim como na Umbanda, esses orixás eles são vistos de formas diferentes. No candomblé, os orixás são deuses supremos, né? Já na Umbanda, os orixás são divindades, né? São divindades. E interessante que o candomblé ele tem muita semelhança com as religiões de matriz banto da África. Né? O terreiro é o elemento comum entre essas religiões, tanto da religiões africanas como as religiões brasileiras. Porque o terreiro é o espaço social de comunicação e de trocas de cultura, de trocas onde acontece o ritual, onde troca as vivências espirituais. Então, na África também, nas religiões, as vodus, por exemplo, né, que é que mais se assemelha com no caso do candomblé, já tem o terreiro também como um dos elementos principais sociais, né? A questão do pai de santo. Então, o que eu estou querendo também colocar é que existem essas diferenças e que a gente também não pode cair no erro ou generalizar quando se fala de religiões africanas, porque dá a entender que todas as religiões africanas são iguais, e não, nós estamos falando de um continente. Então, na África do Norte, por exemplo, predomina o islamismo, na África do Sul predomina o catolicismo. Lá hoje a gente já vê protestantes, islâmicos,
nós já vimos várias religiões, e as religiões tradicionais da África, como a Vodou, por exemplo, que é a que mais trouxe esses elementos para o Brasil, e foram agregados aqui nas religiões de matrizes africanas, né? Então, tem essas diferenciações. Tem uns elementos, sim, muito comuns, porque, afinal de contas, são religiões de matrizes africanas, mas já não tem mais aquela homogeneidade entre as religiões brasileiras e as religiões africanas, porque a própria África é diversa. Geralmente, as pessoas incorrem no erro de pensar a África como um todo, e a África é múltipla. Ela é múltipla em todos os sentidos, né? A variedade de povos, a variedade de cultura, a variedade linguística, a variedade religiosa da África é enorme. Então, não dá mais para pensar a África como um todo. O que a gente tem aqui de matriz africana, de religião, foi vindo apenas de uma parte da África, né, que já foram do povo iorubá, né, da cultura Vodou, da região de Beni. Então, nós temos essa diversidade. E hoje houve, embora tenha muitas semelhanças, principalmente o candomblé, tem muita semelhança com essas religiões tradicionais da África, né? A Umbanda tem esses elementos, mas, como eu já disse, a Umbanda o sincretismo é muito forte na Umbanda. Então, o candomblé hoje é a que mais se aproxima dessas religiões tradicionais da África. Mas a gente tem que deixar ressaltado isso, essas diferenciações, né? E o que eu acho interessante é o terreiro, que é o espaço social de troca desses rituais. Um elemento também comum que tem com o candomblé e a das matrizes religiões tradicionais africanas é a tradição oral, né? No candomblé, os ensinamentos, todo o conhecimento é passado de forma oral. E isso é o que ainda é mantido também aqui no Brasil. Então, tem essas diferenciações e é bom que a gente lembre disso e que a gente não veja a África apenas como um povo, mas com sua multiplicidade, com suas pluralidades culturais. Certo. Mano Chagas, é comum ouvir falar sobre Zumbi dos Palmares como principal expoente para o Dia da Consciência Negra. Você poderia nos citar uma trajetória de outros personagens brasileiros e piauienses que fortalecem o movimento negro? Dá por conta da imortalidade, vamos assim dizer, de Zumbi dos Palmares. Mas é interessante perceber que o zumbi que é contado ainda está longe de ser o zumbi que é guerreiro, né? Agora, é interessante perceber que, vamos pegar aqui no nosso Nordeste, a gente pode falar de Luiz Gama, que, para mim, a história conta que foi o maior abolicionista do Brasil. Tem Dragão do Mar, que era mais conhecido como Chico da Matilde, né? Interessante que, para conhecer a história dos heróis do povo negro, é necessário se estudar muito, se pesquisar muito, porque a historiografia brasileira não conta, né? A historiografia brasileira negou esses agentes que ajudaram na transformação. Aí a gente pode ver Cruz de Souza, a gente pode ver a nível de Piauí, a guerreira Esperança Garcia, outra ainda, que praticamente, para mim, ela foi morta, ela não morreu, mataram ela, Francisca Trindade, que tem todo um legado. Eu posso citar em vida ainda o Imar Batista, eu posso citar vários guerreiros que estão contribuindo nesse contexto. Então, para mim, eu não vejo o Zumbi. Ele é uma referência no sentido de ter plantado uma história, de ter feito parte, mas, paralelo a ele, tinha a Dandara, tinha a Qualtune, e aí vem muitos outros. E eu gosto muito, quando eu ressalto isso, eu gosto de lembrar, além de Esperança Garcia, eu gosto de lembrar de um cara, para mim, que foi um grande monarca no Brasil, e que até a própria história negra ainda não conta. Falam dele, falam da história dele, muitas vezes, mas não citam ele. E a gente pode
lembrar, por exemplo, de Chico Rei. Chico Rei, para mim, hoje é uma referência que não sei por que não são contados, porque os congados estão aí. Existem os congados, tradicionalmente, das Minas Gerais para cá, para o Piauí. E esse negro, para mim, tinha que ser contado. Inclusive, ele deveria, igual exemplo, eu carrego muito que no Admor, tudo que a gente cria, a gente denomina como alguma figura negra. Né? Então, aqui a gente tem a sala de dança Dandara, nós temos o espaço cultural Chico Rei, que é aquela outra atividade que a gente faz no bairro junto com aqueles jovens. Ou seja, então nós temos aí muitas. E dentre elas, ainda na questão literária, dentro desse contexto, eu gosto muito de Abdias Nascimento, que é o teatro experimental que foi feito com ele. Cara, isso é uma coisa que deveria estar sendo registrada. As nossas crianças precisariam estar reconhecendo esses heróis. Né? Eu não queria ver mais o meu filho ter que usar uma camisa do Super-Homem. Eu queria usar de Chico Rei, de Zé de Zumbi, sabe? Essas coisas. Então, descaracterizar. Então, hoje, a gente vê que Zumbi é um nome referência. A gente não pode tirar e jamais o que é isso. Agora, não podemos negar esses outros. Então, nós temos muito. E quero dizer que agora nós estamos ainda, se der esse ano, nós vamos lançar o selo que vai homenagear 2 pessoas aqui em Picos, uma em vida e outra em memória, entendeu? Então, a gente vai continuar fazendo isso. Temos muitos negros, e os negros que hoje continuam. Eu acho que a história ela tem que ser contada pontuando tudo isso. Hoje, as Marileide da vida, as Arlete, os Chicos, os Francisco, os Quina, toda essa negrada que está fazendo história, você está entendendo? O meu povo precisa saber que a história não morreu lá em Zumbi, ela continua. Tá? E que a escravidão até hoje não acabou, ela não acaba tão cedo, tá? E vai demorar. Aliás, eu nem sei se acaba, se meus filhos estão, entre aspas, libertos desse conceito, mas a sociedade ainda os oprime todo dia, entendeu? Tem inúmeras coisas a ser feitas, e digo, temos vários heróis, e eu poderia passar a noite aqui citando. Eu elenquei apenas esses nomes, e para nós somos uma referência, você está entendendo? Agora, eu só pegar um eixinho bem aqui nisso agora e dizer o seguinte: olha, quando nós falamos de heróis, eu não quero ver na ficção. Eu quero ver, por exemplo, o orixá como herói. Quem conhece a história dos nossos orixás vai perceber que eles... Por que a mitologia grega é cantada aí, a mitologia nórdica é ressaltada aí, e a mitologia negra não é ressaltada? Como é que eles fazem filme de Thor, disso, daquilo, ressaltando a mitologia, faz de outro, e cadê os nossos heróis? Você está entendendo? Os heróis negros, e principalmente os nossos orixás, que foram verdadeiros heróis. Enquanto se discutia metalurgia aqui no Brasil, quando inventaram a libertação, o negro já empunhava espada. A medicina é negra, você está entendendo? Se a gente se reportar ao Egito, então, nós temos vários heróis. Tá? Então, é muito pouco, é muita coisa, entendeu? Mas eu faço aqui um corte no nome da pessoa de Chico Rei, que a gente precisa conhecer muito mais a história de Chico Rei, do ponto de vista da sua contribuição com a cultura e, sobretudo, com uma forma de ter o seu próprio reino aqui no Brasil. Bom, gostaríamos agora de pedir ao nosso técnico André que coloque o vídeo O que é Negritude. É um vídeo produzido pelos egressos do curso Técnico em Rádio e TV, pelo Instituto, na época, Icon Rádio, hoje Umbíqua. Os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi, os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi, os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Acho que negritude significa envolver pessoas negras, e falando de negro, está falando de nós, né?
E, sei lá, é muito orgulho na nossa cor. E eu me orgulho muito de ser um negro. Então, O que você pensa das pessoas que têm preconceito? eu acho que são pessoas de mentes fracas. E, às vezes, por querer ser mais do que os outros, tenta derrubar as pessoas da nossa cor, né? Mas, bola pra frente, né? Eu mesmo não ligo pra isso. A gente gostaria de saber, para você, o que significa negritude. Bem, a negritude, comumente, ela é conhecida como um movimento de emancipação da pessoa negra, do homem e da mulher negra. Só que esse movimento, no dia a dia, ele se dá de diversas formas. Tanto na forma cultural, como musical, artística. Qualquer forma de empoderamento negro ela é válida no que diz respeito ao movimento da negritude. Na sociedade que a gente vive hoje, a gente sabe que tem muita gente que não entende ainda o que é ser negro. E ainda se vê muito abaixo dos brancos. O que tu acha desse aspecto? Eu penso que essa pessoa ela não teve um processo de construção, de referência, de valorização da sua identidade. Na realidade, uma pessoa que não se conhece. É importante se trabalhar o autoconhecimento dessas pessoas, conscientizar essas pessoas de que a diferença, né, estética, elas são importantes de valorizar, serem valorizadas, né? Porque a diversidade cultural ela é algo que torna um ambiente plural, né? Então, quando você se autoconhece, você não vai ter vergonha de se identificar e de se caracterizar como negra. Para você, o que poderia ser feito para acabar ainda mais com o preconceito? Eu acho que a primeira coisa que tem que... O preconceito, a gente não acaba com ele porque existe preconceito de várias formas. O preconceito racial, ele vai existir velado nas pessoas. Mas eu diria para a gente dissolver, eu diria para a gente minimizar e trabalhar essas questões desde a infância, na escola, se apropriar da identidade, isso também ser trabalhado na família, criando a identidade dentro da família, a escola continuar isso dentro da escola e a sociedade e o poder público, como nós estamos fazendo através do poder público agora, está levando também essas questões salutares às universidades, ao meio acadêmico, à sociedade, tornando público, né? A nossa identidade, a nossa cultura e, acima de tudo, as leis. Eu quero falar aqui de leis, de direitos, de conquistas, né? Nessa questão da identidade. São leis, são conquistas que nós conseguimos ao longo de todo um processo, como a 7.716, que diz que é inafiançável a discriminação racial, como a 10.639, que é obrigatório o ensino da nossa cultura na escola. Então, basta que a gente cumpra a lei. Eu acho que a gente já cai por terra aí boa parte desse preconceito. E trabalhar a identidade das pessoas, para que elas se sintam bonitas, né? Que elas saibam que são negras, que também são bonitas, que também não são só coadjuvantes nesse processo, elas são esse processo. É isso que é importante dizer. Ele também era escravo, na senzala ele cantou, trabalhava o dia inteiro, ainda apanhava do Senhor. Olha o negro, olha o negro, olha o negro. Este é o programa Nestantim, onde temos o propósito de compartilhar soluções. O tema de hoje é a importância da consciência negra. Gostou do tema? Então deixe o seu like, se inscreve no nosso canal TV Nestante. Bom, gostaria só de ressaltar que esse documentário aí, um pequeno trecho, foi produzido pelos egressos do Instituto Ubíqua, de 2018, da cidade de Floriano. Seguindo aqui as perguntas, Kina, você como comunicador social,
como enxerga o avanço das mídias digitais? Ela, de alguma forma, vem ajudando na propagação da consciência negra ou no combate ao racismo? Kina? Está ouvindo? Quem? A pergunta foi para o Kina. Kina saiu. Tem um probleminha sério. Volta, Kina. Está me ouvindo agora, Kina? Bom, vamos continuar. E nosso programa está chegando ao fim. Está chegando ao fim, mas a gente deixa também a pergunta aberta ao Mano Chagas, ou a Marileide, se de alguma forma eles gostariam de nos contemplar, né, com mais esse conhecimento, né? São duas pessoas aí que estão à frente, né, que são dois comunicadores sociais, uma professora, né? Então, você como membro, né, como membro de coletivos, como comunicador social, como você enxerga o avanço das mídias digitais nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, é complicado, né? Complicado, em primeiro lugar, porque o povo não teve nem acesso à educação básica, e hoje, está em plena tecnologia, a gente não tem um celular de qualidade, não tem uma torre para transmitir, não tem uma internet. É boa o avanço das mídias, mas essas mídias ainda estão nos excluindo, né? Se você pega hoje uma comunidade quilombola e ela precisar se transportar para as grandes cidades, é complicado, porque a internet não vai ser de qualidade para que ela possa fazer sua transmissão. Então, é boa, mas ainda é aquilo que eu digo. Eu até queria aproveitar aqui um momento e deixar algumas orientações. Por exemplo, hoje, quando você pega Silvio Almeida, quando ele começa a falar sobre racismo estrutural hoje no país, gente, se a gente não entender esse racismo, como é que ele se faz, como é que ele acontece, é muito cruel se lidar com essa tecnologia. Porque antigamente eles nos excluíam, olha que interessante, quando você vê rugendas e coloca lá, o negro estava sendo bem tratado, e o negro estava sendo bem tratado, que quando ele aparecia nas fotos, era comendo as migalhas. Então, aquele racismo de hoje ainda continua. Nós ainda continuamos comendo as migalhas. Por quê? Quando você chega no aparato de decisão, nós não estamos ainda equipados com as verdadeiras armas. Hoje, o negro, que ele fizesse a sua luta, ele deveria ter na sua casa uma boa estrutura de internet, deveria ter um bom equipamento de transmissão, já que é isso que nós estamos tratando. Hoje, em plena pandemia, quem é que está morrendo mais? É o povo negro ainda, por incrível que peguem os dados, é alarmante, você está entendendo? E porque é esse povo que são atingidos. Então, a tecnologia ainda continua nos excluindo. Até, por exemplo, se eu fosse fazer hoje um trabalho que levasse em conta os meios, olha, de 80 pessoas, 30 pessoas que nós atendemos direto, quase todo dia dentro do Admol, eles não têm acesso a essas tecnologias. Então, para nós ainda não, eu digo assim, não está nada avançado, e está avançado o sistema, mas nós mesmos estamos muito longe. A própria negada não tem mecanismo de unidade hoje. Se a gente precisar fazer uma reunião, que nem eu já fiz durante essa pandemia, é complicado reunir 10 pessoas, porque, por exemplo, quem é professor hoje, por conta da pandemia, antes ele dava 4 horas de aula na escola, mais 4 em casa corrigindo, ele sobrava pelo menos meia hora. Hoje ele não sobra, não. Esse negócio de estar usando a tecnologia, ele dá aula 24 horas para aluno que não sabe nem se o aluno está assistindo, entendeu? Então, eu fico assim, um pouco atrás ainda, com o pé na questão da tecnologia. É viável? É benéfica? Até certo ponto, sim. Mas nós ainda não estamos tendo acesso, ou seja, ainda estamos excluídos. O processo de racismo continua, só mudaram os mecanismos. Então, é nesse sentido que eu digo,
Eu agradeço a fala, não sei se são ainda as considerações finais, mas queria dizer o seguinte, o racismo ele vai perpetuar por muitos anos, porque toda vez que a gente dá um passo, aí vem outro atropelo. Vocês lembram quando criaram a Lei 10.639? Anos depois, aparece um deputado e coloca lá, não é mais Lei 10.632, não, é 11.645, que agora vai tratar de tudo isso aí que vocês falaram e as indígenas. Aí começa toda uma coisa. Então, está longe essa tecnologia, está longe dos nossos direitos, quanto negros serem assistidos. Vamos estar na universidade, mas mesmo na universidade, mesmo como professores, mesmo como corpo docente, ainda vamos estar à mercê, uma minoria. Procure aqui quantos diretores de UESP, de federal temos negros, quantos professores estão lecionando política pedagógica para negros. Não temos. Né? Então, é muita coisa a fazer. Pronto? E a sua fala ela foi bem assim, precisa, né? Porque foi bem na hora que o Quina teve problemas aí com a transmissão, né? Então, ela não só ela disse a verdade, como ela pôde mostrar ao vivo, né? Aqui para hoje a gente aqui falando no Dia da Consciência Negra, falando da consciência negra, né? E falando sobre o avanço dessas tecnologias que, de fato, as mídias, elas avançam, mas a tecnologia ainda, ela não é acessível a todos, né? Então, a gente tem muito ainda que avançar. Verdade. Anísia, é com você. Você está ouvindo, Quina? Sim. Então, a gente vai dar continuidade. Gostaria de que cada um de vocês indicasse produções ou livros que você considera essencial para o Dia da Consciência Negra, para a gente refletir sobre o assunto. Vamos começar pela Marileide. Pela Marileide. Ativar aqui. Pronto. Eu vou citar aqui 2 livros que eu estou lendo no momento. São Ensaios sobre Racismo, ela é uma coletânea, uma coleção, né, com alguns autores, 14 ensaios. E ela é bem importante, né, pela leitura que eu estou fazendo, porque esse ensaio entra dentro de um movimento literário negro, né? É como um livro de resistência, porque ele traz discussões sobre o racismo, traz discussões sobre intolerância religiosa, sobre movimentos quilombolas, sobre a questão das lutas, né, que o negro vem travando ao longo da história, e também da necropolítica, racismo estrutural. Então, é uma obra que tem vários escritores, como o Emmanuel Cosset e a Fernanda Fernandes, e que, para mim, hoje está sendo um livro bem interessante para a gente poder repensar essa questão da consciência negra e a gente poder compreender um pouco do nosso Brasil. Um outro livro que eu também achei bem interessante adquirir agora, inclusive, também estou começando a ler, mas eu indico, é O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento. Eu acredito que alguns já tenham conhecimento desse livro. E é um livro onde o Abdias Nascimento, ele traz uma desmistificação, ele contrapõe a tal da democracia racial, né? E aí ele traz uma discussão, ele coloca que essa democracia racial que foi criada no século XX e até há poucos anos, né, a ditadura militar, essa democracia, ela custou vidas, ela derramou muito sangue, porque criou-se a utopia, o mito de que nós éramos iguais. Só que essa igualdade só ficou no discurso oficial. Na prática, eles nos matavam. Na prática, quando eles pegavam um negro com cabelo black power, prendia e raspava o cabelo. Né? Então, o Abdias Nascimento ele foi bem feliz nessa discussão, de falar dessa tal de democracia racial, que até hoje ainda tem gente que defende, que
somos todos iguais, aquele discurso, aí eu não sou racista, todo mundo é igual, não. Né? Tá, e o racismo é uma erva daninha, difícil de combater, e está aí, até mesmo entre nós negros, ainda hoje, ainda temos atitudes racistas, ainda, porque nós estamos construindo a nossa identidade. O Brasil, apenas no século XXI, é que o Brasil buscou se reaproximar da África de forma cultural e política. Porque desde a abolição da escravidão, o Brasil tentou apagar da memória, né, toda a relação que teve com a África, todo o seu passado com a África. Então, nós temos menos de 20 anos que o país está tentando essa reaproximação. É por isso que agora a gente está vendo falando dessas leis, da Lei 10.623, 639, é por isso que agora a gente está vendo falando de pedagogia antirracista. Teve movimentos negros, significativos, e foi através desses movimentos anteriores que foi permitido, né, alcançarmos essas conquistas. Mas é só agora que a gente está atingindo o movimento negro, está conseguindo chegar a nível nacional, porque ainda tem muitas comunidades, muitas cidades que o movimento negro ainda não chegou. Oeiras, por exemplo, o Coletivo Negros e Negras de Oeiras, foi criado oficialmente em 2019, o Mano Chaga é prova, porque ele estava presente. Oficialmente, nasceu em 2018 com a reunião de amigas e se oficializou, de fato, apenas em 2019 com a eleição de uma diretoria. Então, o movimento negro ainda não chegou no interior, nas cidades interioranas. E é necessário E esses livros também, eles acabam dificultando, tendo um acesso dificultado, porque livro custa dinheiro e nossa população, nossa comunidade, também nem todos têm condições de adquirir esses livros. E é interessante essas leituras, até mesmo para que a gente possa ter um conhecimento, uma concepção do que é esse racismo estrutural, e que a gente possa, a partir desse conhecimento, bolar estratégias para poder combater o racismo. Conhecimento liberta. E a gente precisa conhecer a história que não está lá nos livros oficiais, porque a nossa história foi escondida. Certo. Agora você, mano. Mano Chagas. Mano Chagas. O microfone. Seu microfone, Mano Chagas. Estou ligando. Como eu disse, a gente ainda não está bem conectado com essa questão da tecnologia. Mas vamos lá. Gente, olha, eu recentemente eu li um livro que eu achei muito interessante, e é o livro de Silvio de Almeida, que ele fala sobre racismo estrutural. Tá? Uma das grandes coisas hoje é quando a gente discute a questão racial, e muitas vezes o que é discriminação racial passa a ser injúria racial, ou seja, a gente vê que ainda está infiltrado muito forte na sociedade, entendeu? Essa forma cultural, política e econômica termina não dando. Então, eu acho assim, um livro do Silvio dando assim, uma perspectiva, um horizonte melhor para se entender a questão racial hoje, principalmente o racismo estrutural. Um outro livro ainda que eu tenho é para minhas crianças, sabe? Eu queria que você fizesse a leitura do a menina bonita do cabelo de fita. E um outro, para terminar, vou convidar aqui, concordar com minha amiga Marileide. Olha, o livro do Abdias, para mim, é 10, sabe? Esse ajuntamento de coisas que ele faz no livro, ele dá, assim, o que eu chamo um know-how. Ele vai fazer com que você tenha argumento para justificar essa política que a gente vem enfrentando. E dá consistência, porque uma coisa é você falar. Eu me lembro, muito tempos atrás, mesmo com toda a experiência que tenho, e que eu vivi, aliás, experiência que eu vivi, e ao longo do tempo eu vejo, muitas vezes, o cara que entrou na faculdade ontem, porque leu 2 livros, já quer se sentir o doutor, e daqui a pouco já está fazendo política para negra aí, sem nunca ter sentido na pele. Ou seja, nunca foi numa periferia nem nada. Então, eu não acredito que racismo
estruturar uma boa, e o livro de Abdias Nascimento, que é essa questão do genocídio do negro brasileiro. E, para fechar, eu queria, assim, a Sueli, ela tem um livro que eu acho muito interessante, que ela trata, justamente assim, ela junta um monte de artigo, desde a época do Guilherme 10, que ela traz assim, ela trata essa questão do racismo, do sexismo, da própria desigualdade que tem no país, né? Então, quando eu discuto racismo, eu tenho que pensar nessa questão do sexismo, eu tenho que pensar no ângulo da igualdade. Então, eu sugiro esses livros e tenho dito. E quem quiser ler, ainda tem, assim, Os Teimosos Sobrevivem, que é um livro que está na Universidade Estadual, que é uma história contada a partir de 2 alunas, que envolve todo um agrupamento negro cultural do Piauí. Excelente indicação. Agora, Kina, é com você. A gente gostaria de ouvir de você a indicação de um livro que você pudesse deixar aqui, para que nós, né, pudéssemos mais ainda nos enriquecer de conhecimento. Vamos lá, depois de momentos internet caindo, vamos mais. Primeiro falar, o que eu acho interessante é de Neuza Pinto, onde ela aponta, traz 3 meninas, né, que estão aprendendo a se vencer. Né? É um livro, cara, tão resumido, acho que ele é tão legal, ele consegue dizer muito fácil, ele consegue tratar a realidade de um jeito simples e real, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que, inclusive, esse ambiente mais juvenil, sabe? Acho que ele traz mais essa pegada e ajuda muito para nós, somos pais e mães, ajuda até a educar também, colocar esse universo aí, como a aprender, né, a se conhecer melhor, a se aceitar, né, nas suas características biológicas na qual a raça negra tem. Mas eu quero, tem também Clóvis Moura, né? Tem também uma pegada muito de trazer essa realidade para que a gente possa, na verdade, é a ideia de acordar, né? E traz essa ideia do acordar. Mas eu quero passar um pouquinho mais para frente e falar também de pessoas vivas, sabe? O que eu chamo de bibliotecas ambulantes, né? Eu vou citar, tem um livro também que é do Nego Bispo, Quilombos, é um livro muito bom, traz também uma realidade bem forte, né? Mas as pessoas que também são livros, né? Elas são pessoas. Eu vou citar o Mano Chagas, vou citar o Nego Bispo, eu vou citar Ruimar Batista, então, a Sueli. Então, são pessoas que têm feito tem um legado tão grande, sabe? Tanta vivência, tanta conquista dentro do movimento, apesar de que nós não chegamos aonde a gente quer, mas continuamos na caminhada. Então, esse povo, eles não é só um livro que está lá escrito a palavra e não pode se apagar, mas é uma pessoa que pode, o momento todo, estar se atualizando e também repassando conhecimento. Então, nós temos várias bibliotecas ambulantes que precisam, que nós também precisamos cada vez mais, tentar levar essas pessoas para mais espaços, né? Para que nesses espaços eles possam contribuir e ganhar mais visibilidade cada vez mais. Não ganhar sentido de ser homenageado, não é isso. No sentido de contribuir cada vez mais com a sociedade. É muito conhecimento, é muitas experiências que precisam, que nós cada vez mais valorizamos, e um jeito inteligente de valorizar é colocar, bater palmas, dar parabéns, sentir também parte desse conhecimento. Acho que esse é um viés interessante que precisamos cada vez mais propagar. Perfeito. E para finalizar a nossa última rodada de perguntas e suas considerações finais, gostaria que cada convidado enfatizasse a importância da consciência negra e quais seriam os caminhos para o combate ao racismo. E aí a gente segue a mesma sequência, começando pela Marileide. Ter consciência negra, eu costumo dizer que é você saber quem você é, de onde você veio, para poder você traçar um caminho para onde você quer seguir. Ter consciência negra vai além do fator corpo, vai além de eu dizer que eu sou negra. É uma questão de ancestralidade, é uma questão de autoaceitação, é uma questão de pensar o negro como um ser humano dotado de direitos e deveres, como um cidadão. Então, essa consciência negra,
ela vai sendo construída ao longo da história, mesmo porque nós tivemos a nossa identidade roubada, nós tivemos a nossa história camuflada, e essa consciência negra, ela precisa ir despertando com essa valorização da nossa ancestralidade e da nossa cultura. Então, ter consciência negra é você saber de onde você veio e para onde você pretende ir, né? Aceitando-se como negro e exaltando a beleza e as pluralidades que o nosso povo tem. Então, para isso, é importante que sejam traçados caminhos. E eu vejo hoje a educação, a informação, como um dos principais caminhos para que a gente possa, né, criar essa consciência negra e, ao mesmo tempo, combater o racismo. Porque a partir do momento em que eu adquiro essa consciência, eu começo a combater o racismo, eu começo a combater o mal que nos mata, né? E a educação, a buscar por conhecimento, é um dos primeiros passos, porque eu preciso conhecer para poder lutar, né? E outra, a união do nosso povo, a união, que a gente possa nos organizar em instituições, nem que fossem grupos literários, em coletivos, né? Que a gente possa agregar para que cresça uma comunidade que pense de forma, digamos assim, não uniforme, porque seres humanos não têm, é impossível ter essa uniformidade, mas que tracem objetivos comuns para o bem da comunidade negra. Então, essa união, essa agregação dentro de instituições, de organizações como organizações culturais, a literária, o próprio movimento, dentro de movimentos negros, que são várias vertentes, é muito importante hoje, para que a gente possa traçar esses caminhos. E, para mim, hoje, um dos pontos também principais que a gente tem que passar a trabalhar hoje é a gente eleger os nossos representantes. É nós lutarmos para construir o nosso partido, para construir, colocar representantes preparados, que falem a nossa língua dentro das instituições públicas, né? Dentro do legislativo, dentro da política, porque a gente precisa ter essa organização, sim. A gente precisa de alguém que nos represente, e que nos represente bem. Então, para mim, hoje é um dos viés do combate ao racismo, né? E é um caminho longo a percorrer, mas eu acredito que um dia a gente vai chegar lá, com fé em Deus, se não na nossa geração, mas que nas gerações futuras. Certo. Gostaríamos de pedir desculpa ao Quina e ao Mano, infelizmente nosso tempo está estourado e a gente vai ter que fazer o encerramento do nosso programa, que foi incrível. E o nosso programa chegou ao fim. Queremos agradecer a presença e o tempo de cada um de vocês entrevistados. Foi um prazer ter vocês conosco. E queremos agradecer também a presença de você, internauta, que esteve ligadinho com a gente hoje, que participou, que mandou suas mensagens. Foi muito bom ter você aqui. Eu? Arlete. E se você tiver alguma sugestão de tema para os futuros programas, se você puder comentar aqui embaixo ou mandar uma mensagem no Insta, @TV na Estante. O programa de hoje teve a produção de Sara Mesquita e Ricardo Moura. A apresentação foi feita por mim, Arlete Sepúlveda e Anísia Carvalho. Mano Chagas, por favor. Tivemos como convidados Mano Chagas, a Marileide Dantas e o Quina Souza. O programa neste instantinho é sob a coordenação de Josimar Santana e o técnico é o André Vitor Alves. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Mano Chagas, Quina, Marileide, muito obrigada. Alô, gente.